Fala, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, não me esconda nada. Deus te abençoe neste dia maravilhoso. Tenho certeza que essa será uma semana de milagres, uma semana repleta de bênçãos, uma semana repleta da provisão do Senhor sobre sua vida. E se você está nos assistindo pela primeira vez, seja mais que bem-vindo. Nós temos esse devocional há mais de 3 anos, com mais de 1.400 encontros. Palavras direcionadas para o teu coração, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, nesse mesmo bate-canal. Que o Senhor possa falar grandiosamente ao seu coração nessa manhã e seja muito bem-vindo, tá? Aproveite, participe dessa família. Nós temos uns links abaixo dos grupos de comunicação, seja no WhatsApp, no Instagram ou no Telegram, onde você pode fazer parte e será muito bem-vindo fazer parte dessa família que nós tanto temos crescido na parte do Senhor. Deus te abençoe, que o Senhor possa falar muito ao seu coração e a você também que nos acompanha há mais tempo, seja mais que bem-vindo, que o Senhor possa alcançar o seu coração e te ajudar nos mínimos detalhes na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Queridos, muito obrigado a vocês que são membros desse canal, que são abençoadores desse projeto. Eu oro para que Deus multiplique a 100 por 1 a semente que vocês têm ofertado, que vocês têm abençoado aqui esse projeto, que nós tanto alcançamos pessoas. Muito obrigado, que Deus multiplique a 100 por 1 sobre a vida de vocês, tá bom? Sem mais delongas, eu quero hoje compartilhar uma palavra com você sobre fardos. O Senhor aliviará o seu fardo. O Senhor aliviará o seu fardo. Eu quero compartilhar com você sobre essa palavra porque eu creio que o Senhor tem nos direcionado a viver milagres. E os nossos milagres precisam de resiliência e constância. Porque às vezes nós vamos passar por tantas coisas difíceis, mas na constância e na resiliência nós seremos capazes de experimentar o extraordinário de Deus para as nossas vidas. E eu quero trabalhar com isso nessa manhã, eu quero focar nesse ponto. Vou trazer uma história bastante conhecida e trazer nuances dessa história para nos edificar. E eu creio que você será grandiosamente abençoado, tá bom? Como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção. Volta o teu pensamento para aquilo que era o Senhor e grandes coisas Ele fará. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal, tá bom? Pai, obrigado por mais esse encontro. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa palavra que certamente alcançará os nossos corações como uma flecha dos céus para nos edificar. Pai, eu oro pela vida de cada um dos nossos irmãos aqui, cada pessoa, cada vida, cada história. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por cada plano que o Senhor tem para a vida deles. Que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa transformá-los, que o Senhor possa edificá-los em nome de Jesus. Mais uma vez, Pai, multiplica sobre eles bênçãos, milagres, que um favor extraordinário possa tomar de conta de cada um deles e eles possam todos os dias estarem mais próximos de Ti, Senhor. Oro e Te agradeço por mais um encontro, mais um momento na Tua presença e nós declaramos e profetizamos que essa será uma semana de milagres, uma semana de milagres em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Como de costume, Gênesis no capítulo 45, a partir do verso 19. Gênesis no capítulo 45, a partir do verso 19. É uma história bastante conhecida, né? Uma história em que o contexto é quando os irmãos de José estão visitando o Egito, pedindo ajuda, e José os recebe. Nesse momento, José fala com eles que o mal que fizeram se transformou em bem. Que na verdade não eram eles que estavam agindo, era Deus que estava colocando em prática um plano ainda maior para salvar o seu povo. E por isso o havia enviado à frente do Egito para preparar lugar para eles. E existe uma parte do diálogo que me chamou muita atenção, que é essa parte da história que eu quero ler com você, que está a partir do verso 19, diz o seguinte. Gênesis 45, 19. Mande-o também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres e seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor do Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e 10 jumentas carregadas de trigo.
pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse: não briguem pelo caminho. Assim partiram no Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhes deram notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Essa é uma história muito poderosa. Muito poderosa porque fala sobre um reencontro. Fala sobre uma intervenção dos céus que mudou a dinâmica de tudo o que Jacó, que agora é chamado Israel, havia experimentado nos últimos 22 anos. E eu creio, querido, que às vezes nós passamos por um tempo onde as nossas expectativas são colocadas quase à inexistência. Mas o Senhor, Ele tem uma capacidade tremenda de nos surpreender, a ponto de reviver o nosso espírito diante daquilo que nós acreditávamos que estava morto. E para começar esse devocional de hoje, eu já quero declarar sobre sua vida que tudo o que parece estar morto, tudo o que parecia de uns tempos para trás estar morto na sua vida, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor possa vivificar, que o Senhor possa declarar vida, que haja ressurreição, transformação, edificação em nome de Jesus. E eu quero caminhar com você em alguns pontos muito importantes sobre a pessoa de Jacó, agora chamado Israel. Nem todo peso precisa ser carregado sozinho. Esse é o primeiro ponto. Nem todo peso precisa ser carregado sozinho. Jacó estava exausto emocionalmente após 22 anos acreditando que o seu filho José havia morrido. Quando finalmente recebe a notícia de que ele estava vivo e liderando o Egito, Jacó não consegue reagir com alegria. Seu coração fica insensível porque ainda estava processando a dor antiga. Às vezes, o sofrimento que passamos no passado nos impede de acreditar nas boas notícias que Deus nos envia hoje. Mas Deus sabia disso. Por isso, permitiu que Jacó visse com os próprios olhos os carros enviados para buscá-los. Ver os recursos concretos que Deus havia providenciado renovou as suas forças. Quando a dor te paralisa, anote isso, quando a dor te paralisa, Deus te mostra que não é preciso continuar sozinho. Todos nós passamos por alguma coisa traumática no nosso passado. Todos nós passamos por isso. Você deve ter algum motivo, alguma experiência, algum trauma. Você deve passar por alguma coisa. E isso até hoje deve te afligir. Mas eu quero te lembrar que maior do que o que aconteceu contra você foi aquilo que Cristo fez por você naquela cruz. E te trazendo aqui um entendimento, nós somos seres humanos que tendemos ao isolamento quando estamos tristes. Nós tendemos a criar uma bolha ao redor de nós para tentar impedir com que algumas pessoas tenham acesso ao nosso coração, porque um dia o acesso que nós demos causou feridas muito profundas. E às vezes nós estamos nos questionando, será que eu devo acreditar de novo? Será que eu devo confiar de novo? Será que eu devo caminhar de novo? Nesses momentos, Jesus aparece trazendo a solução, não apenas com recursos, mas os recursos são um apontamento do algo maior que ele já vinha realizando na tua vida, até mesmo quando você não sabia. Em 22 anos, Jacó pensou que José havia morrido, mas enquanto isso, Deus estava cuidando de José e tudo aquilo que José fazia, ele prosperava. Onde José estava, Deus estava com ele. O que eu quero te ensinar é que o tempo que às vezes você pensa que algo estava morto, na verdade, Deus tinha um plano muito maior para mudar a tua história de uma vez por todas. Você nunca sabe como Deus fará as coisas, mas você sabe quem Ele é. E eu quero te encorajar e fortalecer o teu espírito nessa manhã. Porque talvez você olhe para alguma área da tua vida e pense, está morto. E Deus está te dizendo, não, existe um plano sendo executado que você não vê. Existe uma palavra sendo liberada que você ainda não ouviu. Existem recursos que estão chegando até você que você ainda
não conseguiu vê-los, mas em breve chegarão. Em breve a palavra de Deus se concretizará na tua vida. Em breve aquilo que te foi prometido acontecerá. O Deus de Abraão, de Isaac e agora o Deus de Israel, Deus de Jacó, o Deus que abençoa, o Deus que provê, nunca o havia abandonado, nunca havia largado seu filho, porque Deus tinha um plano maior. Talvez Jacó não soubesse, mas Deus sempre tem algo que nós não somos capazes de entender. Eu quero que você abra o seu coração, porque talvez você passe por alguma fase da tua vida que tu não está entendendo o que está acontecendo. Mas eu quero te fortalecer aqui nessa manhã. Não procure entender, procure discernir qual é a vontade de Deus para essa estação. Porque Deus está te dizendo, olha, eu vim trazer restauração e ressurreição para a sua vida. Eu vim trazer algo novo para você. Eu vim trazer uma renovação, uma transformação de vida para que a tua história seja nova. Para que, diante da necessidade que você passa hoje, uma porta extraordinária possa se abrir. E aquilo que você pensou que estivesse morto foi o lugar onde Deus decidiu trazer milagres e provisões dos céus. Meu Deus, irmão, meu Deus. Ponto 2. Adorar é confiar mesmo sem entender tudo. Antes de partir para o Egito, Jacó parou em Berseba e fez um altar. Ele escolheu adorar antes de continuar a jornada. Foi nesse lugar que Deus falou com ele, o chamou pelo nome e o encorajou. Não tenha medo. Eu vou com você. Isso mostra que quando pararmos para ouvir a Deus, mesmo em momentos incertos, recebemos clareza e força. Jacó não adorou porque tudo estava resolvido. Ele adorou porque sabia que Deus era digno de confiança mesmo sem todas as informações, mesmo sem todas as respostas. Deus era Deus de seu pai. Deus era Deus de seu avô. Deus sempre foi fiel e continuaria sendo fiel, não importando as circunstâncias. E nós temos que pregar para nós mesmos nesses momentos, pregar para nossa carne, pregar para o nosso espírito, para que nós possamos entender com maturidade e saber adorar no momento da adversidade, saber clamar no momento da aflição. Eu creio, querido, que nós passaremos por momentos difíceis, mas se você perceber todas as palavras, tudo que Deus tem colocado ao meu coração para trazer essa mensagem para vocês nas manhãs dos nossos encontros, são palavras de fortalecimento, de encorajamento, porque eu prevejo algo no meu espírito que pode nos abalar por causa das circunstâncias que estão afora. Mas eu estou aqui como boca de Deus para fortalecer o espírito e a fé de vocês, para que vocês não esmureçam nesses momentos difíceis, para que vocês não tentem jogar a toalha porque pensam que tudo acabou, mas não acabou. Amém? Não acabou. Então escreva no chat aqui agora, em nome de Jesus: Deus não terminou comigo. Deus não terminou comigo. Deus ainda tem uma obra para realizar na sua vida. Deus ainda tem uma obra para realizar no seu trabalho. Deus ainda tem uma obra para realizar na sua casa. Deus não terminou com você. Ponto 3, vamos lá. Antes, tem uma frase que anotei para que você possa anotar também. A adoração é o lugar onde você troca o medo pela direção. O lugar de adoração é onde você troca o medo pela direção. Um lugar de adoração é onde você troca o medo pela direção. Ponto 3, vamos lá. É normal estar ansioso e esperançoso ao mesmo tempo. Jacó estava feliz pela possibilidade de reencontrar o seu filho, mas também estava apreensivo. Isso é comum em momentos de transição. Podemos sentir medo e expectativa ao mesmo tempo. É interessante isso, não é? Deus entende essas emoções misturadas e mesmo assim Ele caminha conosco. Ele não exige que você esteja 100% seguro, apenas que confie e continue. Deus não espera que você seja perfeito, só que você esteja disposto. Deus não espera que você seja perfeito, mas que você esteja disposto. A disponibilidade do seu coração para confiar no Senhor é o suficiente para que você dê passos. E eu lembro quando eu estava
prestes a mudar aqui para Uberlândia. Eu era funcionário público, né? A minha vida estava estabilizada. E eu lembro que era um misto de emoções, sabe? Eu estava ao mesmo tempo apreensivo por viver algo novo em outra cidade, com outras pessoas, em outra igreja. E agora, né, no caminho de casar. Muita coisa estava passando pela minha cabeça, mas ao mesmo tempo que eu estava com expectativa de viver algo novo, eu estava apreensivo do que eu não conhecia. E às vezes você passa por momentos assim, nas transições da vida. Ao passo que você tem expectativas de coisas novas, você tem medo do novo que você não conhece. Mas eu quero te encorajar para que o medo não seja o que vai te impedir, para que o medo não seja o que vai te abalar, para que o medo não seja o que vai te travar. Eu quero orar e declarar sobre sua vida para que você não se permita ser levado pelo medo. Não se permita ser levado por confusões que muitas vezes acontecem na tua mente, de pensamentos que focam mais naquilo que pode dar errado do que naquilo que Deus diz que daria certo. Porque o medo ele te faz olhar para o que pode dar errado e se esquece da palavra que você recebeu de que daria certo ao final. Guarde o seu coração nesses momentos de maior adversidade, principalmente nos momentos de transição. O medo nos atinge, o medo nos acerta, mas nós não pararemos por causa disso. Nós não iremos falhar, nós não iremos parar, nós não iremos jogar a toalha, porque Deus é conosco. Deus é conosco. Amém, querido? Meu Deus, que palavra maravilhosa. Ponto 4, vamos lá, tá terminando. Deus envia o apoio necessário para você continuar. Jacó não foi ao Egito por conta própria. Os carros de boi no contexto, não é? Enviados por José representavam o socorro de Deus. Eles não apenas transportaram a família, deram segurança, direção, provisão e apoio. Deus também envia ajuda concreta para você hoje. Pessoas, oportunidades, conexões e provisões. Às vezes não é o peso que muda, é o suporte que chega para te ajudar a carregar. Por isso, fique atento aos recursos que Deus tem enviado. Fique atento às pessoas que Deus tem colocado. Observe pelo Espírito o que tem acontecido ao redor, porque talvez o Senhor tenha enviado alguém com uma palavra, o Senhor tenha enviado uma mensagem para te fortalecer, o Senhor tenha enviado algo para falar ao teu espírito e você não está conseguindo identificar, porque o teu coração às vezes está preso à mágoa, está preso à dor, está preso ao medo e você não consegue viver o novo que Deus tem para sua vida. Para você que gosta de anotar, anote isso. A ajuda que você precisa está a caminho. Confie e aceite que Deus está enviando. A ajuda que você precisa já está a caminho. Confie e aceite o que Deus está enviando. Aceite o que Deus está enviando. Aceite o que Deus está fazendo. Querido, já foram inúmeras vezes que nos 45 do segundo tempo o Senhor enviou socorro. O Senhor enviou graça. O Senhor enviou favor. Os 45 do segundo tempo, o Senhor abençoou, o Senhor, liberou graça. E eu quero que você entenda, Deus não se atrasa. Talvez Ele chegue atrasado para as nossas expectativas, mas Ele sempre chega no tempo certo para o propósito perfeito. E o Senhor sempre tem mandado pessoas para nos ajudar. Às vezes, querido, as pessoas que o Senhor nos manda são reflexo do socorro que nós tanto pedimos. Mas às vezes nós estamos com o coração tão fechado por causa daquilo que vivemos no passado, que deixamos de dar lugar àquelas pessoas que são resposta de Deus para as nossas vidas, porque nós estamos muito feridos. E às vezes Deus está usando pessoas novas para nos trazer um novo entendimento, para nos trazer uma nova perspectiva, para nos trazer uma nova forma de enxergar as coisas. E nós não estamos conseguindo fazer isso porque estamos presos ao que experimentamos. Jacó foi abençoado por Deus, salvo pelo Senhor. E Deus ainda trouxe uma boa notícia para ele. Aquilo que você pensou que estivesse morto está vivo. Ainda mais. Aquilo que você pensou que estivesse morto está
vivo e te trouxe socorro. Socorro. A expectativa de alguém que já sofreu há muito tempo é uma expectativa que já está deteriorada. É como aquela pessoa que tenta engravidar há muito tempo e não consegue. Ela praticamente já desistiu de ter um filho. Ela praticamente já largou de mão de parir, dar à luz, ter uma criança em seus braços. Mas eis que aparece o profeta do Senhor em sua casa. Diz: mulher, o que tu precisas? E ela, já sem esperança nenhuma, não cogita pedir um filho, porque a expectativa dela já foi tão destruída pelo tempo, que ela diz: não preciso de nada. Bens materiais eu já tenho, tá tudo bem, meu casamento, tá tudo ok. Mas o profeta descobriu que ela sempre quis ter um filho e não foi capaz de ter. O profeta prometeu, lançou uma palavra e ela engravidou e teve um filho. O que isso me ensina? Que às vezes nós estamos diante do Senhor ouvindo uma palavra, Deus dizendo: você quer voltar a andar? E como aquele coxo, aquele paralítico que estava lá há 38 anos, nós sempre estamos dando desculpas, porque estamos mais apegados ao que nós experimentamos de negativo do que abertos para receber o novo que Deus tem. Jesus na altura não perguntou por que aquele homem não conseguiu se banhar, né? Mas sim, Jesus não chegou para ele e perguntou assim: cara, por que tu não conseguiu se banhar no tanque? Não foi essa a atitude de Jesus. Mas Jesus disse a ele: você quer andar? Você quer ser curado? Você quer receber essa cura? E ele trouxe um monte de desculpas porque ele não conseguiu chegar até lá. Querido, não dê desculpas diante da provisão que Deus está enviando. Talvez alguma insegurança dentro de Jacó pudesse achar que seus filhos estivessem lhe pregando uma peça. Mas Deus sempre envia uma confirmação para uma palavra que te foi enviada. Deus sempre envia uma confirmação. Deus sempre traz assim uma direção clara ao nosso espírito, para que nós possamos seguir o caminho que Ele tem para as nossas vidas. Então fortaleça-se no Senhor. Sabe, fortaleça-se no Senhor, porque todos os dias você pode acordar e dizer: eu estou vivo porque Deus ainda não terminou comigo. Eu estou vivo porque Deus ainda não terminou comigo. Aleluia, querido. Pelo amor de Deus, aleluia. Ponto 5 e último. Você chegou até aqui porque foi sustentado por Deus. A palavra é clara. Diz que os filhos de Jacó o colocaram nos carros e o levaram até o Egito. Isso mostra que ele não chegou lá por sua própria força. Ele foi sustentado, ajudado, conduzido. Isso também é verdade sobre você. Você já passou por lutas que não teria vencido sozinho. O que te trouxe até aqui foi a mão de Deus te sustentando. Mesmo quando você não achava que aguentaria mais. Anote isso, você não sobreviveu por acaso. Deus tem te sustentado o tempo todo. Então escreva assim com fé e ousadia: eu creio na provisão de Deus. Escreva isso, profetize isso, pregue para si mesmo: eu creio na provisão de Deus. É isso que você vai fazer. Pastor, por que você pede todo o devocional pra gente escrever? Para que você pregue para si mesmo. Enquanto você está digitando, enquanto você está escrevendo, enquanto você está anotando isso em algum lugar, você está pregando para sua alma que você confia na provisão de Deus. Jacó não chegou no lugar de socorro pelas suas próprias forças, mas sim pela provisão de Deus. Eu quero declarar sobre você: existem lugares que você chegará, não é pelo que você é bom, mas é pela graça de Deus que te faz alcançar lugares que sozinho você não alcançaria. Eu quero abençoar você porque nesse momento existirá clareza na sua vida, para que você confie que os processos vão te amadurecer. Esteja disposto para ouvir a voz de Deus, esteja disposto para abrir o seu coração para receber o novo que Deus tem para a sua vida.
Existem lugares que você não chegará sozinho. Mas Deus vai enviar anjos, Deus vai enviar querubins, Deus vai enviar um irmão da igreja, Deus vai enviar alguém no trabalho. Deus pode enviar até um encapetado, querido, mas Ele vai te ajudar. Ele vai te suprir as tuas necessidades. Ele vai abrir portas extraordinárias que homens não conseguirão fechar. Eu creio nisso. Porque quando nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor, até o inferno conspira ao nosso favor, sem saber. Até os planos arquitetados do inimigo contra nós nos levam, nos direcionam, nos impulsionam a viver o que Deus tem para a nossa vida. E às vezes nós estamos pensando, Deus, por quê? E Ele está dizendo, confia. E nós estamos assim, por quê? E Ele está dizendo, confia. Tem momentos da tua vida, querido, que tu não vai caminhar com as tuas pernas. Você será carregado pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Abra o seu coração. Abra o seu coração para receber essa palavra, porque eu creio que o Senhor te abençoará de forma grandiosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós colocamos na tua presença, Senhor, mais uma vez, a vida dos nossos irmãos. Abençoa, Deus. Transforma. Pai, ilumina a mente deles, clareia a direção, em nome de Jesus, Pai. Não permita com que eles se percam no meio do caminho, com que eles caiam. Não permita, Pai. Fortalece para que aquilo que eles pensaram até hoje que estava morto, eles possam ver os milagres do Senhor trazendo vida. Que a área da vida deles que esteja morta, nós declaramos vida. Seja na área financeira, seja na área emocional, seja na identidade, que o Senhor possa trazer discernimento, clareza. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa. Traz recursos, pessoas, conexões. Traz algo novo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro, declaro sobre a vida de cada um aqui nessa manhã uma identidade clara, uma identidade fixa, uma filiação que está sendo cada vez mais edificada, fundamentada em tudo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Pai, abençoa, transforma a vida deles, edifica, faz com que eles cresçam mais e mais na Tua palavra. Que eles vivam milagres. Que eles vivam milagres em nome de Jesus. Nós abençoamos. Declaramos que essa semana será uma semana de milagres. Uma semana de provisões. Uma semana repleta de bênçãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, dá um amém. Se você acredita nessa palavra, dá um amém bem forte. Porque eu creio que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E mais uma vez, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E deixo a vocês um convite. Querido, se você precisa romper na sua vida em alguma área que está morta, você quer aprender, quer crescer mais, quer amadurecer as suas emoções, quer melhorar o seu casamento, quer se aproximar da parte, na presença do Senhor, quer se aproximar nessa parte de Deus, quer aprender a ouvir a voz do Senhor, querido, participe da nossa comunidade, participe da nossa jornada com propósito, que é uma jornada que vai clarificar o seu propósito. Clarificando o seu propósito, você consegue discernir a direção que você tem que ir, filtrar as suas escolhas e assim decidir com sabedoria, debaixo de uma palavra. E a palavra te sustenta, te abre portas, a palavra te traz milagres. E por mais que você passe por momentos difíceis, com a palavra que você tem, você permanece. E esses momentos passam e você consegue prosperar em todas as áreas da sua vida. Então, não perca essa oportunidade, nós temos algumas vagas. Não perca, dê a si essa oportunidade de você viver algo novo, além desses devocionais que você recebe todas as manhãs, que são extremamente abençoados. Mas Deus tem mais, Deus tem chamado pessoas aqui para ir além. Amém? Pastor, como é que eu faço para me inscrever? No link na descrição do vídeo, para você que está me assistindo do YouTube, você consegue garantir a sua participação. Na descrição do vídeo tem um link. Clica no link, garante a tua participação. Em 7 dias, veja todo o conteúdo, participe de 3 reuniões nossas. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que se você der essa oportunidade a si mesmo, você não vai se arrepender e você vai olhar para o investimento que você fez e pensar: como eu investi apenas isso para receber tanto? Nós temos mais de 210 encontros já disponíveis para que você possa assisti-los.
E nós estamos numa série poderosíssima sobre orfandade espiritual. Uma série que tem falado muito ao nosso coração. Ontem, aliás, foi o nosso primeiro encontro. Ontem foi o nosso primeiro encontro. E quarta será o nosso segundo encontro. Nós temos 3 encontros semanais, 2 de manhã e 1 à noite. À noite para quem não pode ir de manhã e 2 encontros pela manhã para nós continuarmos a dinâmica, né, esse conteúdo profundo para crescimento. Se você está nos assistindo do Instagram, é só digitar jornada aí. Digita jornada. Se você está nos assistindo do TikTok, vai no link da bio e garante a tua participação. Você mudará a sua vida através dos princípios e de tudo aquilo que nós estamos desfrutando nesse tempo na presença do Senhor. Tá bom? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Um beijo no seu coração. Que o Senhor possa derramar bênçãos. E eu te vejo na jornada com propósito. Beijo. A gente se vê. Tchau, lindos. Forte abraço.